Opa! Entrando, ajustando aqui. Boa noite, tudo bom? Deja, Ana, Luana, sejam bem-vindas. Raquel, sejam bem-vindas. Deixa eu ir aprumando aqui a nossa máquina. Deja, Raquel, Léo, sejam bem-vindos, bem-vindas. Ana, olá, Ana. Tereza, seja bem-vinda. Vou aguardar só um minutinho. Tiago Queiroz, seja bem-vindo. Olá, boa noite, Deja, Raquel. Larissa, seja bem-vinda, Larissa. Sejam todos, todas bem-vindas, bem-vindos. Jax Nogueira, Jusileia, sejam bem-vindos para esse tema de hoje, né? Que é um tema bem interessante. Todos os temas são interessantes. E sintomas é um tema que acho que todo mundo tem algum sintoma, né? É bom saber o que esse negócio significa. Meu marido enche o negócio de coração, olha que lindo. Ah, meu Deus. Oi, amor, onde você tá, hein? Onde é que você tá essa hora, homem? Olá, Gabi, não G, CB, Luana Alves, boa noite. Mendes, auxiliadora Mendes, boa noite. Então, meus amores, boa noite. Mais uma live. Eu tô muito animada em fazer essa live hoje com essa convidada super mega especial no coração. Foi nossa aluna no curso presencial. Daqui a pouco ela tá aqui, daqui a pouco ela entra. Ó, o marido disse que tá vindo para casa. Que bom. Ele trabalha lá e eu trabalho aqui. Jaqueline, seja bem-vinda, sua linda. Minha colega de curso no IDESV. Vanilda, sejam todos bem-vindos. É uma alegria que vocês estejam aí do outro lado, porque a razão de eu estar aqui para fazer essa live é porque existem vocês aí do outro lado, né? Então eu fico muito feliz que estejam aí, grata mesmo, porque assim vocês me possibilitam fazer aquilo que eu mais amo, que é falar sobre relacionamentos, como que as constelações familiares podem ajudar as pessoas a se relacionar melhor na sua vida. Porque se relacionar bem é muito bom. Mas quando você tá com um relacionamento ruim com alguém, nossa, uma parte sua fica presa com aquela pessoa. É um inferno. E quando você se relaciona bem com todo mundo, você vive um céu, né? Já repararam isso? Quando você briga com alguém, quando você tá de mal com alguém, se você encontra, imagina, você tá numa festa, você encontra aquela pessoa, acabou a sua festa, acabou. Então, ter bons relacionamentos é sensacional. Você produz menos cortisol, você mantém o seu coração num ritmo mais tranquilo. Então, você vive mais, você vive melhor, você vive mais tranquilo. Sem contar os outros ganhos, né, que a gente sabe que tem. Então, de antemão, eu quero agradecer pelos comentários que vocês têm deixado lá nos posts. Gente, isso é muito importante para mim e para as outras pessoas que leem. Por quê? Às vezes a gente é humano, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho dúvidas se o que eu estou fazendo realmente está fazendo algum sentido para as pessoas, se está ajudando alguém. Então, quando eu recebo alguns feedbacks, nossa, aquilo me anima mais, né? Eu fico com um novo ânimo de produzir conteúdo, de estudar mais, de saber mais para passar para mais pessoas. E também a gente está deixando lá essas lives gravadas lá no canal do YouTube, para quem não puder participar na hora, não assistir na hora. Aqui no Instagram só fica 24 horas no Story, mas lá na escola de constelação familiar BSB no YouTube
fica lá para sempre. Lá tem vários outros vídeos menorzinhos falando de outras temáticas. Vocês podem entrar lá, acessar, assistir, ficar à vontade, tá bom? E tendo dito tudo isso, né? Hoje eu recebi um depoimento emocionante, eu vou contar para vocês. Eu confesso que eu chorei de manhã quando eu cheguei. Hoje eu não resisti, fui fazer uma caminhada, gente. Eu tava precisando tomar um sol e sentir o sol na pele, fazer uma corridinha, enfim. Eu sou viciada em atividade física, eu digo que eu sou dependente química, né? Da química que o exercício físico produz. Então hoje eu precisei sair da quarentena e ir lá. E quando eu cheguei, eu peguei o meu celular e fui dar uma olhada, né? Ver quais as mensagens que tinham. E uma amiga minha, a Deja, que tá aqui nessa live e que tem participado de todas as lives, né? Uma querida amiga. Ela me mandou um depoimento de uma amiga dela. E essa amiga falou o seguinte, que no dia da live, que foi relacionamento com a mãe, ela fez o exercício de percepção que a gente está fazendo no final, que é para integrar aquilo que foi dito aqui, para sensibilizar lá dentro do seu coração. Então, ela disse que... Aí ela me mandou, né, o relato do que a amiga escreveu para ela. Ela disse que na hora do exercício ela foi lá, imaginou a mãe criança, visualizou a mãe criança e fez esse movimento, fez um movimento muito profundo, chorou muito depois da live. E depois disso, no dia seguinte, a mãe dela, como de costume, foi almoçar na casa dela, ela fez a comida e na hora do almoço, a mãe dela começou a falar da infância que ela viveu lá com a avó dela, contando alguns detalhes. E olha que interessante, ela não comentou nada do que ela tinha vivenciado no dia anterior na live. Então ela comentou assim com a amiga, né? Com a minha amiga, com a amiga dela que também é minha amiga, que achava que alguma coisa tinha movimentado lá no sistema familiar dela. E ela fala até assim, é assim mesmo que fala? Então, olha só, é assim mesmo. Eu já li algumas coisas que falam assim, que quando você se cura, você cura 7 gerações para trás e 7 gerações para frente. Eu não sei exatamente como isso se dá, se é assim. Mas o que eu já vi no campo mesmo, na prática, é que quando eu me curo com relação à minha mãe, eu também ajudo a minha mãe a se curar com relação à mãe dela. Então, eu não preciso... É claro que se a minha mãe se cura em relação à mãe dela antes, vai ficar mais fácil para mim. Mas não necessariamente eu dependo da reconciliação da minha mãe com a mãe dela para eu me reconciliar com a minha mãe, compreende? No momento que eu me reconcilio com a minha mãe, eu ajudo a minha mãe de uma certa forma a se reconciliar com a mãe dela. Então isso é a coisa mais linda. Então, quando eu recebi esse depoimento hoje, eu falei assim, é isso. Então eu estou no caminho certo. Vamos seguir, porque se a gente conseguir tocar uma pessoa numa live, transformar a vida de uma pessoa, eu já digo que valeu a pena essa 1 hora do meu tempo, da minha vida, que eu tenho dedicado a esse projeto dessas lives. Ok? Então, dito tudo isso, é a hora... Não, ainda vou falar algo antes de chamar a nossa convidada de hoje. Hoje o nosso tema é sobre sintomas emocionais e físicos. O que a gente observa com essa abordagem, né? Que na verdade o sintoma, ele não começa no corpo. O corpo já é uma manifestação física daquilo que aconteceu lá no plano emocional, no plano espiritual e que nós negligenciamos. E assim, eu tenho visto e eu tenho lido recentemente sobre as feridas emocionais, né? São 5 feridas emocionais essenciais. E essas feridas, elas ocorrem lá na fase da infância.
E no momento que a gente que a gente é ferido dessa forma, às vezes por algo que aconteceu de verdade, mas tem também a questão de uma percepção da criança, que ela entende aquilo daquela forma e por conta dessa ferida que foi causada lá nessa primeira infância, essa criança ela também desenvolve uma máscara para se proteger dessa ferida, para proteger essa ferida. Então, dito isso, o que eu percebo? O que eu tenho percebido com essa abordagem, com esse trabalho? Que a maioria das nossas feridas, a maioria das nossas dificuldades que nós vivenciamos hoje enquanto adultos, elas começaram lá na infância. Então, tem muitos trabalhos que são feitos com a criança ferida. É verdade. A gente precisa voltar lá e curar a criança, porque as feridas estão lá. E muitas vezes essas feridas não curadas, o que elas se manifestam na vida adulta? Em doenças verdadeiras, em sintomas, em várias coisas que podem acarretar aí na nossa vida adulta, porque foi aberta uma ferida lá na fase da infância que não foi tratada, que não foi curada. Então, nosso objetivo aqui, com esse trabalho, de levar o conhecimento das leis sistêmicas para vocês, é ajudar para que vocês curem essas feridas. Voltem lá na infância se precisar com relação aos pais, porque muitas vezes uma ferida aberta foi devido a uma percepção da criança. Imagine, uma criança que é deixada na creche muito cedo. Aquela criança, ela não tem ideia, ela não entende que os pais precisam deixá-la na creche porque eles têm que trabalhar para o sustento da própria família. Então essa criança, ela traz consigo a ferida do abandono. E para proteger essa ferida, ela também usa uma máscara. E essa máscara, ela carrega para toda uma vida. E isso vai refletir nos vários círculos de relacionamentos que eu já falei aqui, mas eu vou repetir. No relacionamento no trabalho, no relacionamento com o parceiro ou com a parceira, no relacionamento com os filhos quando esses chegarem e no relacionamento com o todo. O Bert Helling traz para a gente a seguinte afirmação, e ele observou isso no campo, que a mesma postura que nós temos lá diante dos nossos pais, nós temos diante da vida. Então, essa postura lá do início, essa ferida lá do início, ela vai estar sempre se manifestando na nossa vida. E enquanto a gente não curar isso, nós não seremos livres para viver realmente a vida que nós temos que viver. Seguir o nosso caminho, a gente vai estar sempre emaranhado, sempre preso aí nessas teias das feridas do passado. Então, vamos nos curar, né, gente? Então, hoje eu vou convidar a Ana. Ana, eu convidei a Ana, né? Ela já tá aqui, tá dentro aqui da live. Eu vou pedir, Ana, que você mande uma solicitação, acho que você já mandou, uma solicitação para participar ao vivo. Não, você ainda não mandou, Ana. Manda uma solicitação para você participar ao vivo, lindona. Para eu poder te aceitar aqui, tá? Então a Ana, ela é pedagoga, ela vai se apresentar direitinho. Ela é psicanalista e ela atende crianças, adultos, ela trabalhou muitos anos em escola, então ela sabe, né? Ela acompanhou muita gente com sintomas. Então ela vai falar pra gente aqui o que ela tem percebido. Ela também é facilitadora de constelação. Ana, me manda a solicitação, Ana, para você participar ao vivo. Cadê você? Não mandou ainda. Deixa eu ver. Ana. Aqui a Ana. Ver se você vem agora, Ana. Vai aparecer aí na sua tela, lindona. Ó, então eu já te amei. Vamos só ver aqui. Ah,
Chegou! Ei, Maria, eu sabia que eu ia me enrolar. Não tem problema nenhum, é a gente aprendendo o tempo todo, né? O tempo todo a Ah, gente está aprendendo, e com né? vocês eu aprendo o tempo todo. Ah, eu também aprendo com vocês o tempo todo, né? Que Ana, bom que então, você... se é bom ver você também. Olha aí, alguém já falou, Luana, minha professora querida do magistério. Olha que legal, Ah, meus alunos aí aparecendo. Que bom, isso é uma alegria muito grande. não é? Ó, o Jats mandou 1 milhão de corações para você. Meu professor querido também. Ô, Vocês dois têm um Ana, fundamental nisso tudo. não Eu sou entendi. Repete. Vocês dois têm uma parcela muito fundamental nisso tudo, né? Eu hoje falei para você que você me introduz nas coisas. Eu conheci as constelações através de você e do Jacques. Tenho profunda gratidão a vocês por isso. Aí hoje vocês estão me introduzindo no mundo das lives. Jamais imaginei que eu fosse fazer isso. Olha só, você está navegando aí nesse mundo digital. Tem que Pois é. aprender, né? Porque senão a gente vai ficar na beira e não vai entrar nessas águas. Vamos entrar. Essa é a capacidade que está sendo mais testada ultimamente, né? A capacidade de adaptação. Exatamente. Então a gente tem que se nadar. Diz que o bom dançarino é aquele que dança dança conforme a música. Ele não precisa ser especialista só no ritmo. Ele dança conforme a música e aí esse é o bom dançarino, né? Exatamente. Então, você Saber viver não quer dizer que você saiba viver de todas as formas. Então, não é só saber viver, descobrir formas para viver, é o como passar por tudo isso, né? É uma aventura, uma jornada, mas não tem receita. A gente tem que ir descobrindo fazendo, né? não é? É se pondo Caminho a caminho, né? Cortou, eu não te ouvi. é um caminho que se faz caminhando, né? Exato. Gostei dessa, essa é boa. Ana, então você se apresenta para nós? Sim. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer mais uma vez a você pela oportunidade, por esse convite, que eu fiquei muito honrada. Não sei se vou atender às suas expectativas. Olhe, fique tranquila, porque eu não tenho nenhuma expectativa. Porque realmente é a primeira vez que eu faço uma coisa dessas. Mas vamos lá. Na Ao verdade, eu estou aqui para a gente professor, fazer o melhor. como eu disse, vocês foram as pessoas que me introduziram nesse mundo das constelações, que me apresentaram a escola que eu fiz, onde eu fiz treinamento, que para mim é de excelência, né? São realmente os ensinamentos que eu sigo até hoje, que eu tenho tentado aprofundar. E a constelação surgiu na minha vida no momento em que eu estava encerrando uma carreira e começando outra. Então, depois de 34 anos de magistério, onde eu trabalhei em todos os níveis, de educação infantil até formação de professores, treinamentos e um monte de outras coisas dentro da escola, quase todas as funções que existiam dentro da escola, eu acabei passando pelo menos um pouquinho por todas elas. E aí, quando eu me aposentei, eu falei, bom, eu acho que eu não vou conseguir ficar quietinha em casa. Alguma coisa eu preciso fazer. E eu comecei a investir numa carreira que era a minha segunda opção, na verdade, quando eu fiz o curso de pedagogia, né? Eu comecei a fazer a pedagogia, mas a segunda opção era fazer o curso de psicologia. Não foi o que surgiu no momento. O que tinha surgido era o curso de psicanálise. Eu falei, vou tentar. Na escola eu já fazia muito um trabalho de lidar com os relacionamentos, né? Porque eu trabalhei em direção de escola há muito tempo. E você acaba lidando com coisas que você nem tem tanto preparo, mas que a intuição e a experiência vão te dando esse traquejo, mas de uma forma muito intuitiva, né? Não era uma coisa com técnica, não era uma coisa. Então eu falei, olha, acho que é a chance de estudar. Sempre gostei muito de estudar, vi a chance novamente também de estudar e passar um tempo só estudando. E foi quando eu não já tentei me lembrar, eu acho que eu já te disse isso, como foi que me chegou o convite do curso que eu fiz com vocês.
Eu só sei que apareceu no meu WhatsApp, eu não me lembro mais de quem veio, de onde veio. Tentei já escarafunchar para descobrir, mas não consegui. Então é sinal que não é importante descobrir de onde veio, o importante é que chegou, né? E aí eu fui fazer aquele curso, que para mim foi um curso maravilhoso, e que eu acho, inclusive, que devia continuar existindo. Meu filho também Vai continuar. Só que agora online. sim. E isso aí foi um portal para mim. Eu sempre digo que essa abordagem sistêmica, ela me deu respostas para muitas questões que eu tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito cética, eu não sou uma pessoa de facilmente acreditar naquilo que está sendo dito ou naquilo que está sendo mostrado. Eu preciso vivenciar, eu preciso ler alguma coisa a respeito. Então, geralmente eu sou uma pessoa que procura as respostas das coisas, mas de uma forma mais prática, né? Mais sólida. E a Mais constelação, cartesiana, né? exatamente. A constelação me pegou exatamente nisso. Ela me mostrou que nem tudo precisa ser explicado de uma forma tão clara, porque, na verdade, a gente sabe as explicações. Então, no fundo, foi muito mais claro do que científico, né? Foi comprovado no corpo, porque é onde a gente carrega mesmo as nossas emoções, onde a gente carrega também as emoções e os relacionamentos dos nossos antepassados. E junto com isso vem a questão do inconsciente, que era o mundo onde eu estava adentrando o mundo psi, né, da psicanálise. Então uma coisa foi assim casando com a outra de uma forma tão espetacular que não tinha como eu não abraçar. Né? Na verdade, eu nem acho que fui eu que abracei, eu acho que eu fui realmente abraçada. Isso vai te envolvendo. Porque, no fundo, é uma filosofia de vida, não é uma técnica pura e simples, não é um método a ser usado. Não tem nada que te diga, se você descobriu que uma pessoa age assim, por isso todas as outras vão agir assim. Não é assim. Né? Não tem a ver com estatística, não tem a ver com a maioria dos casos. Cada ser é enxergado e visto de uma forma única. E essa forma única é que faz toda a diferença, porque cada um de nós é um indivíduo único. Cada um de nós carrega dentro de nós a nossa história. Dentro E dessa as história, nossas feridas, né, Ana? dentro dessa história vem todos os nossos antepassados, vem tudo que eles passaram, vem tudo que a gente muitas vezes quer acolher, mas que não é nosso. Né? E o que Bert Hellinger descobriu, na verdade, foi a essência de leis que são leis naturais. São leis tão naturais que interiormente nós mesmos acabamos tentando fazer de alguma forma para conseguir cumprir essas leis, para conseguir seguir esse trajeto dentro dessas leis. Só que as formas como nós fazemos isso muitas vezes são um pouquinho tortas, né? A gente É faz porque por a amor, gente não tem o GPS, né, Ana? mas o que o Bert Hellinger diz, o amor precisa de ordem, não é amar de qualquer forma. O Existe amor derramado. exato, existe um caminho para se fazer isso. A natureza está nos provando agora mais do que nunca que se você não segue as leis naturais, em algum momento elas vão te chacoalhar. E a doença, Vão voltar, né? Vão te abraçar. e a doença também não é nada mais nada menos do que isso. Os sintomas não são nada mais nada menos do que isso. Os sintomas, na verdade, são amigos. Eles mostram para nós que alguma coisa precisa ser ajustada, que você precisa olhar para você mesmo, que é o primeiro relacionamento que você precisa estar tá cuidando. Né? A história da máscara do avião, ela é clássica, mas ela é realista, é a mais clara que eu enxergo. Né? Se por um acaso o avião despressurizar, opa, vai cair o avião. As máscaras vão cair, mas em quem você vai colocar a máscara primeiro? Em você. Se você não põe em você primeiro, você não vai salvar e nem acudir ninguém. E a doença, na verdade, ela não leva a gente para a morte, ao contrário, ela salva a gente da morte. Porque a doença é um aviso. Ela vem, ela faz psiu, psiu,
É uma dorzinha de estômago, é uma dorzinha nas pernas, né? É um desconforto, é de repente uma taquicardia. Se você não escutar o cochicho dela, ela vai falando mais alto, vai falando mais alto, vai falando mais alto, até que uma hora você vai ser obrigada a escutar. E se você não escutar de jeito nenhum, aí ela não vai conseguir te livrar. Então, na verdade, ela é aviso. O sintoma, ele é um aviso. E o nosso corpo, ele sabe. Apesar da nossa consciência muitas vezes não estar alerta, não estar com isso muito claro na frente dela, o inconsciente sabe e ele coloca o corpo para fazer essa comunicação com a gente. Então, a gente Ana, precisa abrir os olhos, né? só uma coisa que, conversando com uma amiga hoje, a Rita, inclusive a que fez a live comigo domingo, ela é psicóloga também, né? No caso, na área. Aí ela falou assim, lindamente uma coisa pra mim, que eu falei, Rita, eu vou falar esse negócio hoje na live. Ela disse assim, que o corpo manifesta aquilo que a nossa... Como é que é, gente? Agora falhou, Rita, me ajuda. Que o corpo manifesta aquilo que a nossa alma está olhando, né? E aí o corpo é apenas um canal. Eu não estou conseguindo acessar as palavras que ela me disse realmente. Mas é a nossa alma que você usou, o inconsciente, né? Ela usou o termo alma. Oi? É o canal de comunicação, né? Então o corpo ele manifesta aquilo que o nosso amor está olhando, né? Então é aonde o nosso amor está olhando. Então eu achei essa colocação dela fantástica. Uhum. Era isso. E esse saber conversar com o próprio corpo, né? Muitas vezes, quando o cliente chega e reclama de alguma doença, alguma coisa, eu falo assim, pergunta para o seu braço por que, que ele está doendo. Aí eles olham assim, né? Como assim, né? Ficou louca? Por que, que a gente acha que pode conversar com a gente mesmo, né? Eu sempre faço uma brincadeirinha que eu falo assim, a Ana, de vez em quando, conversa com a Fátima, e a Ana discorda da Fátima e a Fátima também não concorda com a Ana, mas no final elas são obrigadas a chegar a um acordo, porque meu nome é duplo, né? Me chamo Ana Fátima. Então, Senão elas não andam, né? no fundo, essa história do eu converso comigo mesmo. Se a gente não conversar com a gente mesmo, aí sim que a gente vai enlouquecer. Conversar consigo próprio não é uma coisa de gente doida, é o contrário. Quem não conversa consigo não se Que é vê, doido. enxerga, não ouve as mensagens que o corpo e que a mente estão mandando e que a alma está mandando, né? E É dentro desse. verdade. Ana, fala para mim, para nós, né, que estamos aqui te vendo, nos vendo. Você tem algum caso que você possa nos contar na prática sobre como o corpo vem sinalizar algo que está fora de ordem no nosso sistema familiar? Algo Uhum, que está fora de lugar? tá. É, quando eu estava conversando com você à tarde, eu até me lembrei, né? Eu te falei que eu tinha um diagnóstico de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que não tem exame que detecte, né? Ela é detectada só com exame clínico. E bom, durante uma época da minha vida eu sentia muitas dores no corpo e tudo mais, e foi detectado isso daí. Não foi uma doença que chegou a me incapacitar, ela me dava, né, transtornos, ela ainda estava cochichando comigo. E foi bem na época que eu fui para fazer a formação com vocês, e logo depois eu fui para o IDESE fazer o treinamento. Então, o primeiro treinamento que eu fiz, a primeira pergunta que eu fiz para o nosso professor, para o Décio, né, que é assim, uma pessoa que eu admiro muito e que eu respeito muito. A primeira pergunta que eu fiz para ele, ele já estava falando de doença, ele é médico, então foi logo no primeiro módulo ele já falou de doenças. Aí eu perguntei para ele, eu falei, e a fibromialgia? Me explica aí, então eu tenho fibromialgia, tô precisando tratar isso. Aí ele só olhou para mim, eu achei que ele ia fazer uma constelação, né, que ia ser aquele show. Ele só olhou para mim e falou assim, fibromialgia é doença de menino teimoso. Não foi de menino teimoso. Fibromialgia é doença de menino birrento. Eu olhei, me deu uma raiva daquilo.
Sério com ele tá brincando comigo. E ele não me Filho deu da P. as costas e continuou indo, sabe? Eu falei, gente, eu achei que ele ia me constelar, né? E isso ficou algum tempo, né? Quando eu te falei hoje que eu não tive mais dores da fibromialgia, na verdade, eu não sei quando isso aconteceu. Eu só sei que eu não tive mais. Então, às vezes, quando a gente vê ou enxerga o que é que está acontecendo, muitas vezes isso basta, né? Mas às vezes não basta. Para algumas pessoas ou em algumas determinadas situações, o enxergar é fatal, resolve, né? E muitas vezes também não. Então, esse enxergar para mim foi assim, foi um tapa que eu levei na cara. Não vou dizer que eu deixei de ser birrenta, teimosa, né? Eu me lembrei depois que eu tinha até um namorado que me chamava de aborrecida. Oi, aborrecida! E sempre que eu encontrava com ele depois, que eu já nem namorava mais e tudo, ele, oi, aborrecida! Aí eu falei, olha, agora eu entendi o que era o aborrecida que ele falava, né? O que o Décio chamou de birrenta. Então, aí eu parei para pensar um dia, assim, gente, não senti mais a dor da fibromialgia. Aí fui pensando naquilo que ele foi me falando, gente, mas será que eu sou birrenta mesmo? Realmente, eu detectei muitas birras e muitas teimosias. Mas eu vim de uma família portuguesa, de um lado, e nordestina do outro. Se eu não fosse teimosa, Ai, gente, eu não pertencia a essa família, né? Nenhuma das duas. tá, Mas tá eu tudo posso certo. a isso de uma forma diferente, de uma forma que não me prejudique e que não prejudique o outro, né? Porque se o negócio é tão evidente assim, então eu tenho observado um pouco mais. Né? Isso não quer dizer que eu deixei de ser birrenta, mas eu deixei de ter fibromialgia. Então pode ser que essa teima, né, de não aceitar a realidade do jeito que ela é, querer do jeito que eu quero, eu esteja passo a passo conseguindo dar uma aprimorada, uma melhoradinha nisso daí, né? E aí, quando Olha só enquanto você foi falando aí, me veio uma percepção aqui, que a fibromialgia pode ser algo que você quer segurar, né? Você quer ter o controle aqui, segurar tudo nas mãos, olha que coisa. Tem que ser do jeito que eu quero. E aí esse esforço todo que você faz vai causar dores? Sim. Bom, isso me veio aqui agora. Tensiona o corpo, né? Se você não aceita a realidade do jeito que ela é, a realidade não vai mudar só porque você quer, bonitona. Nunca. É isso que eu tenho aprendido todos os dias. E aí, Primeiro a gente se ajusta, primeiro a gente se ajusta àquilo que é preciso, para depois, quem sabe, a gente ter aquilo que a gente quer. Quem sabe? ou aprender a usufruir do que a gente tem, né? Porque às vezes a gente esquece de usufruir do que a gente tem, porque tá só mirando naquilo que a gente quer, que talvez nem seja o melhor, o mais importante, nem seja o essencial, né? Eu acredito que tudo que a gente tem é o essencial. O que falta é a gente mudar essa lente para enxergar, porque quando a gente muda internamente, a gente vê que a gente sempre teve o essencial, Uhum. né? Quando eu me sentei aqui para esperar você, né, para ver se eu ia conseguir acertar esse negócio, não sei por que a gente acaba sabendo, né, mas não vem nítido o motivo, né? Vai servir para alguém, eu tenho certeza. Eu me lembrei de uma paciente minha, de uma cliente minha, que é uma senhorinha. E eu amo essa minha cliente, porque ela já tem mais de 70 anos, ela é psicanalista também, e é uma pessoa assim muito à frente do tempo dela, e muito corajosa, sabe? Ela tem uma história de vida cheia de percalços, mas ela tá lá, ela faz análise e ela fala assim, olha, eu não quero só bater papo não, eu quero que mexa mesmo comigo, né? Então assim, é uma disposição, né, de melhorar, de enxergar as coisas. Ela tem muito mais para me ensinar do que eu a ela, né? Mas ela adora estar ali e a gente percebe que ela aproveita cada minuto daquilo ali, né? Então, tudo que eu falo para mim do que para ela. Um dia ela já nesse momento online, né? Porque o consultório está fechado, a gente não pode atender, e ela online, ela é toda tecnológica, acho que é capaz que ela sabe mexer mais do que eu aqui. Então,
e aí, como é que tá tudo certo? Aí ela me disse assim, olha, eu tô com uma alergia, essa alergia tá me irritando demais, é uma alergia nas mãos. Eu falei, mas você já teve essa alergia alguma vez na sua vida? Aí ela falou assim, não, essa alergia assim, não. Ah, aí, aquela história, né? Sempre a primeira é a negativa, né? Não, claro, né? O inconsciente está querendo esconder. Ah, mas me lembrei, sabe quando eu tive essa alergia? Quando eu fiquei viúva. Quando meu marido morreu, eu tive essa alergia, eu cheguei a fazer exames. E aí teve um resultado até dos exames que eu fiz. Mas não levou a nada esse resultado. Até que eu fiz uma constelação. E na constelação apareceu alguma coisa com relação a essa alergia. O exame deu que eu tinha alergia à borracha e a níquel. Mas eu fiquei na dúvida, gente, borracha e níquel, né? Níquel tudo bem, que eu posso mexer com moeda, com dinheiro, mas borracha. Mas aí na constelação apareceu que essa alergia tinha alguma ligação com a morte do meu marido. E ele trabalhava na oficina do meu pai, que tinha uma oficina mecânica. E lá tinha borracha. E quando ele morreu, ele teve um problema do coração e ele morreu dentro dessa oficina. E o meu pai mandou que todos os funcionários continuassem a trabalhar. E eu achei aquilo um absurdo. Durante muitos e muitos anos, isso não saía da minha cabeça. Meu marido morto lá, morrendo, eu não sabia que estava morto, mas sabia que estava muito mal. E ao invés do meu pai mandar todo mundo parar para ficar silêncio, ele mandou que todo mundo trabalhasse. E isso para mim não dava para entender. Na constelação, eu passei até a enxergar de outra forma. Talvez ele tenha mandado os funcionários trabalhar para que eles não ficassem ali em cima, olhando, curiosos. Então, a intenção dele era me ajudar. Mas depois que isso tudo passou, eu ficava na minha cabeça, meu Deus, mas como que o meu pai não mandou todo mundo parar? Aí foi quando vem aquelas frases, né, que as pessoas dizem, da onde vem? Do seu inconsciente. Eu falei, e agora? Como é que você está? Como é que nós estamos? Como é o momento que nós estamos passando agora? Aí ela olhou para mim, tá todo mundo quietinho dentro de casa, né? Ninguém está trabalhando. Eu falei, pois é, e isso está ajudando alguma coisa? Está ajudando a gente a não ficar doente. Mas no caso do meu marido, realmente não ia ajudar nada. Porque naquele momento deixar de trabalhar não era importante. Mas agora é importante. Ficar todo mundo quietinho dentro de casa. Então isso parece que Aí ela fez assim, agora parece que eu fiquei em paz. Então são coisas sutis. Eu não sei como é que terminou a história da alergia dela. Eu me encontrei com ela ainda depois disso. Daqui a pouco eu vou ter um encontro com ela de novo, talvez semana que vem. Mas só esse já mostra que trouxe um alívio. Então, às vezes, não é nem o sintoma que vai embora, mas é o entendimento de como você pode conviver com aquilo ali. Para ela, apaziguou uma dor que era antiga, mas que estava agoniando ela hoje, que estava trazendo para ela lembranças físicas, porque nós temos uma memória corporal, daquele sentimento que foi duro e que ainda não estava totalmente organizado dentro dela. Então, talvez isso seja um apaziguamento, ou talvez seja mais um passo dessa caminhada. E quantas vezes a gente não usa a doença exatamente para isso, né? Para dar um descanso, para ficar quietinho. Quantas vezes a gente não pega uma gripe num momento que você não podia de jeito nenhum ficar gripado, que você não podia ficar doente de jeito nenhum, aí de repente você não consegue sair da cama. O que seu corpo está te dizendo? Meu filho, para. Ou você descansa por bem, ou eu te ponho para descansar. Então, enxergar essas sutilezas, e são sutilezas. A gente fica esperando uma coisa grandiosa. Ai, curou de uma doença gravíssima. Mas, de repente, não é a cura de uma doença gravíssima que vai me trazer aquilo que realmente eu estava precisando naquele momento. Quantas pessoas, ao contrário disso, usam a doença também para serem vistas? Quantas vezes a gente encontra pessoas
que conversando a respeito de uma doença, olha, o meu colesterol está tanto, mas o meu está muito mais do que o seu. Eu sinto uma dor de cabeça horrorosa. Mas não é igual a minha de jeito nenhum. Essa doença faz com que você seja visto. Muitas vezes a doença aproxima a pessoa. Alguém se reúne para conversar a respeito. Nossa, eu estou tão bem hoje, hoje eu não senti nenhuma dor. Hoje eu estou num bem-estar. Geralmente a gente encontra com as pessoas para dizer o quê? Ai, meu dedão está doendo, eu tive que ir no hospital. Então, na verdade, muitas vezes os sintomas, eles trazem conforto para nós. Nem sempre os sintomas são vistos por nós como aquele que eu quero tirar de perto de mim. Às vezes a gente também traz o sintoma para dentro da gente porque a gente precisa dele para apaziguar alguma coisa dentro de nós. Se a gente sabe lidar e conviver com esses sintomas e com essas doenças, eles viram nossos aliados. Se a gente começa a enfrentar e a brigar com eles, aí de repente a briga pode ficar mais feia. Eu fiz um curso uma época e os professores falaram o seguinte, que os sintomas funciona como um carteiro que vem para te entregar uma mensagem. Então, ele vem o carteiro ali com uma mensagem. Daí você avista o carteiro e de longe você dá um tiro no carteiro. Você não deixa ele entregar a mensagem. E ele queria dizer o seguinte, que muitas vezes você está com um sintoma de alguma coisa, aí você toma logo um remédio para anestesiar aquele sintoma e não perceber o que aquele sintoma quer te mostrar. Claro, o remédio ele é maravilhoso, ele vem para te aliviar de uma dor, para te tratar uma doença, mas assim, a gente precisa observar qual que é a mensagem que esse sintoma e que essa doença quer me mostrar. O que está fora de lugar? O que eu não estou enxergando na minha vida que eu preciso ficar doente? Aí eu gostaria de contar um exemplo uma vez. Uma mulher foi constelar e ela estava com câncer. Um câncer de útero. E a gente tem observado, né, nesse trabalho com as constelações, que câncer de útero, câncer de mama, está muito relacionado com a relação com o feminino, com a mãe, né? Então, o facilitador, nosso professor, colocou a mulher, uma representante para a mulher, e colocou uma representante para a mãe. Então, quando os dois representantes se posicionaram, essa mulher que estava com câncer, ela tinha uma postura tão arrogante diante da mãe que o queixo dela quase batia no teto. Assim, a representante dela comentou depois que ficou o pescoço dela doía muito, porque ela não conseguia olhar para a mãe. Ela tinha uma ferida muito grande ali em relação à mãe. E ficou claro na constelação que esse câncer estava relacionado a essa ferida emocional, ao não relacionamento que ela tinha com essa mãe. E aí depois ele foi conversar com ela e ela falou realmente, eu não consigo me relacionar com a minha mãe, eu não suporto a minha mãe. Então ele falou para ela, olha, talvez, né, o começo da sua cura, pelo menos da parte emocional, é fazer esse caminho de volta. Você pode ter toda a razão de estar afastada da sua mãe. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o que vai te ajudar é esse caminho de volta. E o que você me diz disso? No fundo, olha como a doença é realmente uma mensagem, né? A Isabela Couto conta mais ou menos isso, de um jeito que eu acho muito engraçado. Então, eu vou pedir licença a ela aqui para reproduzir a história que ela conta sempre. Ela diz assim, a doença é um velhinho, daqueles assim, bem da roça. Aí ele entra na sua casa, ele não pede licença para entrar. Aí ele senta, e aí ele fica olhando para você, para ver se você dá uma ligança para ele.
Uma Se o você quê? uma ligança para ele. Coisa de mineiro, né? Uma ligança. Se você olha para ele, se você percebe que ele está ali. Aí, se você não perceber, ele senta. Aí ele começa a desviar. Aí, se você não perceber, ele pega um cigarrinho de pá e acende. Aí ele joga fumaça na sua cara. E aí, se você não percebe, ele continua te perturbando, te perturbando. Até que você olha para ele e fala assim: o que você quer? Aí ele vai te contar uma história. Depois que ele contar a história dele, o caos, ela fala caos, que ela é bem mineirinha. Depois que ele contou o caos dele, aí ele levanta e vai embora. Que aí você já ouviu a história que ele queria te contar. Então, se a gente Certo. não ouve aquilo que está sendo falado para nós pelo nosso próprio corpo, ele chega de mansinho, ele chega de mansinho, ele chega de mansinho. Se você não escuta de mansinho, ele começa a te perturbar um pouco mais, ele começa a te chacoalhar um pouco mais, até que você escute. Mas você ainda tem uma outra opção, que é a de não escutar. Nós todos temos essa opção. E se eu não quero escutar, essa responsabilidade é minha. E se o outro não quer escutar, essa responsabilidade é dele. Não adianta você tentar também ficar cutucando quem não quer escutar. Então, nós, Ana, como ajudantes, a pode. gente também precisa prestar muita atenção nisso, né? É, Essas chamadas, esses psil, eles só servem para você. Você exato. pode ser alertado, mas você tem a opção de ouvir ou de não ouvir. Todos nós temos a opção de continuar no mesmo caminho, mesmo que a gente queira resultados diferentes. Não É, garanto que a gente vai conseguir. é verdade. E sabe o que que eu observo, Ana, também? Que existem duas posturas. Normalmente. Existem mais, mas as que eu tenho observado. Existe a postura de vítima, e essa postura de vítima é aquele que você fala, mas ele não escuta o que você diz. Na verdade, não chega nem a entrar no ouvido. Ele silencia ali para você falar, mas ele tá ali olhando só para a questão dele, ele não quer te ouvir, ele não vai te ouvir. E existem outros que eu tenho observado que, naquele momento, a pessoa não está pronta para perceber algo. Ela tá ali, você fala, ela até tem boa vontade, mas ela não consegue acessar aquilo que você está dizendo. Você já se deparou com essa situação? Dessas Sim. duas situações? Não está na hora. E eu sempre digo que dosar esse caminho para o terapeuta é o desafio maior. Porque muitas vezes essa percepção das constelações, ela adianta muitos passos da gente, né? Muitas vezes, se você tiver com uma pessoa que esteja realmente disposta a ver, que realmente o campo se abre, as coisas vão se mostrando. Então, às vezes, você chega num ponto que a pessoa ela não está preparada. Você vai introduzindo, você vai tentando conversar, você vai tentando mostrar, mas ela ainda não quer ver. Eu já tive caso de paciente, lembrei agora, que na hora que chega, não foi uma vez, nem duas ou três, quando chega no ponto, que é aquele ponto que realmente é onde ela está emaranhada, os olhos coçam e lacrimeja. Ai, é o filtro solar que eu passei no meu olho. Ai, meu Deus do céu. Aí vai lá e lava, lava, lava. Na hora que você começa novamente aquela coisa, ai, meu Deus, meu olho. Ou seja, é um nítido sinal de que eu não quero, eu não estou pronta para enxergar isso agora. Né? Então, olha como o corpo, ele não dá sinal só para você. Né? Se você está dentro de uma terapia com alguém que tem alguma percepção, essa pessoa também vai poder perceber esses sinais. Então, aí é o start, né? Até onde eu posso ir, até onde não. E o que eu tenho percebido é que o próprio campo, dentro das constelações, seja individual, seja em grupo, seja em exercícios sistêmicos, o próprio campo, ele é sábio. Ele dosa aquilo que você tem a condição de absorver naquele momento. Então, não é difícil, aliás, é corriqueiro você perceber, principalmente quando a gente faz várias seguidas com pessoas, né, com cursos, que às vezes você está acompanhando junto como colegas e tudo, você perceber que a pessoa vai até um ponto
Aí, quando ela volta para uma outra fase de treinamento, daqui a, sei lá, 6 meses, daqui a um ano, de repente parece que o campo parou exatamente naquele momento, mas ele deu uma continuada. Parece que ele dá mais uns 2 ou 3 passinhos. Então, isso é maravilhoso. É você perceber que o campo é também pedagógico. Quando eu dizia que eu ia Isso. mudar de profissão, eu achava que eu ia sair da educação. Hoje eu me sinto mais educadora do que antes. É lindo isso, né? Olha só, Ana, eu vou concluir aqui com você, porque daqui a pouco a nossa live vai ser cortada, né? Que a gente só tem 1 hora. Mas só somando aí ao que você disse, as coisas elas vêm em camadas, né? Parece que o que é mais urgente, não só para mim, mas para o sistema, emerge primeiro. Exatamente. Quantas vezes a gente vai atender alguém que ele traz uma questão, a pessoa traz uma questão, e quando, por exemplo, caso de crianças que foram abortadas, que são crianças perdidas, que estão excluídas, né? Seja em aborto espontâneo, aborto provocado, enfim, não interessa. Mas assim, às vezes a pessoa, a mãe, a mulher, traz uma outra questão, e aí quando você vai olhar, que vai colocando no campo, o olhar para essa criança que está excluída é mais urgente. E aí você olha para aquilo, aí parece que aquela camada que estava precisando ser vista acalma. Aí vai emergir algo que está mais profundo, É o né? campo cebola. Cebola do Shrek. Vai descascando, aí chora, aí descasca mais um pouquinho, aí chora, nem a pouco. É. Vai descascando a cebola. Então, assim, para concluir aqui a nossa fala, conhecer essas leis, né? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Compreender ao que a nossa consciência pessoal está a serviço e alargar um pouco para compreender essa consciência arcaica. Se direcionar para o terceiro nível de consciência, que é o concordar com tudo como é, do jeito que é. Parece que, não é? Olhar, né? isso. O pessoal fala muito expansão de consciência, né? Expansão de consciência é isso. E olhar para os nossos círculos de relacionamentos, começando lá pela mamãe e pelo papai, como é que está a nossa relação com relação a eles? E o que que isso reverbera nos outros círculos de relacionamento? Eu acredito, Ana, verdadeiramente, aqui do fundo do meu coração, que quando você compreende isso, que é a base do nosso curso, você foi nossa aluna, você sabe. Quando você tem essa compreensão, tudo acalma. Sintoma acalma, às vezes vai embora, né? Porque eles querem te mostrar algo, né? É o velhinho. Incluir, colocar-se no seu lugar e manter um equilíbrio entre o dar e o receber. Quando a gente está pelo menos percorrendo esse caminho, não quer dizer que todos os dias você vai conseguir acertar, mas desde que você tenha um norte, né, guiado nisso daí, a doença é danada para tirar a gente do lugar. A gente muitas vezes usa a doença, usa o sintoma para se fazer maior do que os que vêm lá de trás. Né? Então, isso tudo é incluir, é um amor com ordem. É um amor que não precisa ser um amor estabanado. Né? Exatamente. Então, olha, querida, um beijo no seu coração. Eu vou agora fazer um exercício de percepção. Muito grata. Beijão, E amei. a gente se fala. Eu também, adorei. Eu adorei você aqui. Agora a gente vai fazer o exercício aí. Segura, tá bom? Beijo. Beijo. Meus amores, no sábado a gente vai ter uma live super especial que a gente vai falar como que vocês podem. O Jackson, meu marido, vai ser o convidado do dia. E assim, nós vamos falar para vocês como que vocês podem fazer para aprofundar no entendimento dessas leis. Então, sábado, a gente aguarda vocês. Mas antes de encerrar a live, a gente tem alguns minutinhos ainda. Eu gostaria de fazer um exercício de percepção com vocês. Então, vamos lá, que esses exercícios, eles são super poderosos. O próprio Bert traz exercícios assim,
que são exercícios de percepção barra meditação, tá bom? Então eu gostaria de pedir que vocês acalmassem um pouquinho, fechassem os olhos, aonde quer que vocês estejam agora, se puderem, fechem os olhos, respirem profundamente. Façam essa inspiração e essa expiração umas 3 vezes, até que você sinta que a sua mente acalmou um pouco, o seu coração. E quando você sentir que você está mais calmo, eu gostaria de pedir que você olhasse para os seus sintomas físicos. O que que o seu corpo quer te contar? Aonde dói? Quais são as doenças que já se manifestaram? Porque primeiro vem o sintoma, depois se instala uma doença. Olhe para isso e se pergunte o que que o seu corpo quer te contar? O que que esse sintoma quer te contar? Ao que esse sintoma e essa doença estão a serviço? Quem você precisa incluir? Quem que está fora do seu coração? Quais são os sentimentos que você tem em relação a esses sintomas? Quais são os sentimentos que você tem em relação às pessoas que estão excluídas? Pessoas que são importantes. Pai, mãe, irmãos, antigos parceiros, filhos. Quais são os sentimentos que vêm? Identificando o que esses sintomas querem te contar. De repente você pode encontrar uma resposta de quem precisa voltar para o seu coração. De quem de repente precisa de uma reconciliação. Com quem precisa de uma reconciliação. Respira profundamente e você pode fazer novamente esse exercício no momento onde você estiver sozinha, sozinho. E faça essas perguntas e joga essas perguntas para o universo. Ok? Então voltem para cá agora que a nossa live vai acabar. E eu só lembrando que eu vou deixar um post. Esqueci de fazer um print com a Ana, mas eu vou deixar um post lá. E para que vocês comentem o que foi de percepção que vocês tiveram aqui nessa live, o que foi mais importante, o que somou na vida de vocês, tá bom? Isso me ajuda bastante a compreender como que vocês estão recebendo esse conteúdo e também a outras pessoas que de repente essa percepção passou batida e essa pessoa compreendeu e aí a gente só vai somando. Tá bom? Gratidão imensa a todos que estiveram por aqui. Gratidão especial à Ana, que veio aqui nos doar aí 1 hora da sua vida. Tá bom? Então, boa noite a todos. Fiquem com Deus e um beijo no coração de cada um. Eu vou só tirar um print aqui. Opa, para botar lá no feed do Instagram, ok? Beijão. Fiquem com Deus.